Olá, amigos apaixonados por ciência e inovação. Este é mais um episódio do Eletricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática, a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, encontra-se presente na mesa virtual do Eletricast o professor doutor em engenharia Arlindo Galvão, pesquisador-chefe do Centro de Excelência em Inteligência Artificial e Deep Learning da Universidade Federal de Goiás. Possui graduação em Engenharia da Computação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Goiás. É professor adjunto do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás e pesquisador do Laboratório Deep Learning Brasil, Head em Saúde do Centro de Excelência em Inteligência Artificial e pesquisador convidado do Instituto de Pesquisa em Saúde e Inteligência Artificial, da Polícia Militar do Estado de Goiás. Atuou em projetos de pesquisa e desenvolvimento junto com a Petrobras, a Aneel, America Health, Fiocruz, PPSUS, Ministério da Saúde, dentre outros. Então, caro professor Arlindo, seja muito bem-vindo. E desde já agradeço sua participação. E verificando o seu currículo, eu constatei que boa parte da sua formação foi com aplicações em inteligência artificial. Conte-me como foi que deu esse seu início, ou o início dessa interação com a área tão importante e inovadora. Bom, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite, né? É um prazer para mim estar aqui no Eletricast, estar junto, né? Voltar à casa aí da Federal da Paraíba, que eu acho, enfim, que me acolheu tão bem aí nos meados do mestrado. É uma terra muito boa, né? Enfim, Campina Grande, João Pessoa, é muito, muito bacana. Foi muito bacana os tempos que passei por aí. E, claro, agradecer também a SBA, que também auxilia esse podcast, né? Fomos bastante, como já havia dito, né? Em alguns congressos do SBA, do CBA, são sempre eventos muito bacanas. Bom, o começo com essa história de estudar, né, de pesquisar inteligência artificial, vem desde a minha graduação, né? Como você mesmo mencionou, eu sou formado em engenharia de computação, e por lá tinha alguns poucos professores malucos ali que falavam nisso na época, né? Não era algo... A inteligência artificial ainda estava apenas naquela fase das redes neurais convencionais, a gente chama, né? As perceptrons, algumas nesses modelos um pouco os iniciais, não tinha tido aquele boom ainda das convolucionais, todo esse aprendizado profundo que hoje já está muito disseminado. Então, eu me interessei um pouco por isso, fui atrás do professor da disciplina, um outro atrás de outro professor ali de orientação, e na iniciação científica caiu um problema, e acho que aí sim veio a minha paixão, por não um estudo teórico, como era sempre difundido nas disciplinas, né? Eu já comecei um pouco por esse lado da iniciação científica, que o professor me deu um problema, assim, claro e prático no colo, assim, né? Tinha uma pessoa da pós-graduação que precisava resolver algum tipo de modelagem para, na época, era um estudo baseado na alimentação de mulheres grávidas que estavam fazendo tratamento de fertilização. Então, o quanto os hábitos alimentares tinham influência, ou se era possível manter um score ali para a gente definir, então, o tratamento dessa paciente. E eu me vi naquela situação, naquela sinuca de bico, né? Aquela primeira contato com a ciência, de que, nossa, mas tá, onde é que eu acho o livro para fazer isso? Eu falo, não, então, não tem livro. Ah, mas então tem algum lugar que eu possa ler e me basear? Não, então, não tem. A gente tem que descobrir isso junto, né? Eu falei, cara, que coisa maluca isso, né? E isso é muito legal, isso foi desafiador. E no final da iniciação científica, a gente começou a ver sentido naqueles estudos, né? Tudo isso fez muito sentido na minha cabeça, que a gente fez um modelinho simples à base de regressão, enfim, para aqueles que não entendem esse tipo de modelagem, é um modelo bem simples, antigo, de entrada, quase que estatístico, vamos dizer assim, mas a gente já consegue fazer predições com aquilo. Então, com aquilo aqueles dados, né, aquela tabelona no Excel que já apareceu para mim, a gente começou a ver sentido no que ela se alimentava. Então, bases em cafeína e alguma coisa, reduzia ali a quantidade de ócitos maduros, né, que vão se transformar em de fato, enfim, fatores positivos para que o tratamento siga adiante, né? Então, ela toma ali gonadotrofina, a gente fez todo um estudo estatístico, correlação, então essas coisas foi aparecendo para mim, assim, que antes era tudo mágico, né? Começou a virar algo lógico e plausível. Então, a partir daí, acabou, né? Aí a gente é contaminado pelo esse espírito desse desafio, as disciplinas passam a ser mais simples, né? Falar, tá, beleza, né? Acho que a pesquisa é mais legal, então a gente começa
a inserir nisso, né? O culpado disso é o professor Dr. Clarimar, José Coelho, que talvez nos veja também. Ele que é o grande responsável por essa inserção. Hoje somos amigos, é padrinho de casamento meu também, então foi por aí. E a partir disso a gente fala em meados de 2005, vamos datar aqui, né? A gente não é velho, a gente é antigo, né? Eu, pelo menos, assim, foi esse 2005, então pra você ver, né? Já tem aí 16 anos, mais ou menos, que a gente está nessa área aí, nesse mundo da IA. Excelente. Então, esse direcionamento para a área da saúde se deu já desde a iniciação científica, e foi só aprofundando. Pois é, foi um excelente começo, assim, né? A minha influência para vir um pouco para a saúde, ela se deu também no decorrer disso, porque logo depois disso eu fui para um TCC, emendei essa mesma temática no mestrado, mas ligado um pouco mais para o lado da química até, né? Lidar com quimiometria, ou seja, desenvolver modelos de inteligência artificial, de novo, né? Ali das biomédicas eu dei um outro saltozinho para química e bioquímica nesse status, mas e aí eu pude ter essa relação muito bacana com a Federal da Paraíba, né? Professor Mário Gulino, que nos recebeu aí, para gerar modelos de reconhecimento de padrões e inteligência artificial em prol dessas predições a nível químico. Só que um dos fatores que me impulsionou muito também foi, acho que muitos da medicina é assim, né? Às vezes gosta da ciência, às vezes passou por alguma dificuldade a nível de saúde e foi parar nesse lado, foi muitas vezes meu pai foi diagnosticado com câncer, né? E assim, ele teve um tratamento foi um pouco tardio, né? Eu já acabei perdendo meu pai já faz 12 anos agora, dia 30 fez. E assim, nós éramos muito próximos, claro, né? Então foi uma relação muito difícil nessa fase da vida aí. Mas assim, aquele negócio, um engenheiro dentro do hospital é um cara extremamente frustrado, né? Ele vê N processos movidos a papel, a várias coisas imprecisas, né? Relativizadas, que a gente da exatas olha isso assim, com os olhos muito frustrados. Né? E, cara, a gente pode intervir em muita coisa aqui. Então isso acho que também serviu como prévia, né? Como estímulo, já vislumbrando esse cenário. Então, depois do mestrado, eu tive nessa época também, participei de alguns projetos na parte de engenharia biomédica, por ali, e acabei seguindo, então, para um doutorado nessa parte diretamente de engenharia biomédica. Claro que foi um doutorado em ciência da computação, mas toda a aplicação que fiz até então foi aplicada a partir de epidemiologia, né, modelos ali focado para esse tipo de dinâmica, ou outras aplicações também, né, diversas aí que a gente pode trocar uma ideia. Então, sim, teve vários aspectos que me motivaram a tentar colaborar, né, com a área da saúde, que eu acho de extrema importância também para todos nós. Né? Excelente e parabéns aí pela trajetória. Eu gosto muito quando a pessoa. Quando é perceptível, Arlindo, quando a pessoa gosta do que faz. Então é possível também verificar isso aí pela sua fala e assim, só lhe parabenizar. E também, Arlindo, você comentou que fez vários projetos e que teve, vamos dizer, alguns resultados bem interessantes. Você poderia nos citar alguns exemplos de projetos que iniciaram dentro de laboratório e que chegaram à sociedade? Sim, sim. Esse é uma das grandes prazer, eu acho que a gente tem, né? Em ver isso aí. Eu sou muito adequo a esse tipo de pensamento, sabe? Eu acho que pesquisa que vai para uma gaveta, que vai para um armário, né? Uma tese que vai para isso tudo, seja ela mestrado, doutorado, o que for, ela tem que voltar para a sociedade de algum modo, né? Então, de alguma maneira, isso tem que ser útil para a sociedade, né? Em geral, a sociedade quase que paga os nossos estudos, né? Muitos dos alunos de pós-graduação hoje são bolsistas e tudo, e tende a ter uma dissertação, uma tese muito complexa, ou enfim, que não resulta nessa ponte. Assim. Eu acredito muito, pelo menos nos meus orientandos, seja na graduação, na pós, eu viso muito passar essa impressão para ele. Falar, olha, por mais que a nossa temática está lá no estado da arte, né, está lá no que é mais complexo, vamos dizer assim, cabe a nós, pesquisadores, fazer essa ponte, né? Fazer essa tradução. Se hoje a gente pensa que talvez a sociedade e a academia está distante, a gente tem uma parte dessa culpa aí, né? De tentar trazer isso para a próxima. Então, alguns projetos resultantes desse trabalho na área da saúde, por exemplo, eu gosto muito de citar uma das parcerias que você comentou que a gente tem com a Fiocruz, em algumas doenças, por exemplo, negligenciadas, como a leishmaniose. Né? A leishmaniose é uma doença baseada em protozoário, né? Ele tem um ciclo de vida ali para um mosquitinho. Mosquito palha não é muito nome bonito, não, mas vamos dar esse apelido a ele aí. E assim, ele vai lá, pica o hospedeiro, que pode ser em alguns mamíferos, né? Cachorro, ser humano, roedores.
E ali ele deposita esse protozoário volta, enfim, faz todo esse ciclo, não vamos entrar muito nessa área. Mas o que é o bacana disso, né? O que computação poderia ajudar nisso, né? O que inteligência artificial poderia ajudar nisso? Nós temos uma dificuldade muito grande em, por exemplo, gerar algumas drogas para auxiliar esse paciente. Então, imagina assim, né? Se você é contagiado por isso aí, é uma doença extremamente heterogênea, porque tem pacientes que não dão sinal ao sistema, sinais e sintomas, alguns, ou seja, a pessoa não sente nada, durante, sei lá, 20 anos. Então, por exemplo, você não tem muito o que fazer porque a pessoa nem descobriu o que tem. Ou, em questão de 1 ano ou 2, a pessoa está quase num estado gravíssimo ali a falecer, né? A gente tem ali a leishmaniose cutânea, que esse protozoário começa a destruir alguns órgãos fundamentais. Ou ainda a cutânea, desculpa, na pele, né? Que está ainda uma qualidade de vida muito ruim para os pacientes. Ou a visceral, que aí sim, né? Pega alguns órgãos específicos que pode ainda colocar a vida do paciente em risco. E o tratamento é aquele mesmo de 100 anos atrás, lá da Fiocruz ainda, quando ela foi gerada ali, então, que tem 50% de eficácia. Então, você imagina, né? Se você pega uma doença dessa, tem 50% de ser curado, um tratamento terrível, são 20 seringas, uma dada todo dia, uma medicação que bezetacil dói muito menos, né? A gente pode acompanhar isso lá, é terrível de fato, então muitos abandonam o tratamento. E como evoluir com uma droga dessa, né? Como evoluir com isso? Hoje em dia, o pessoal, o estado da arte é o cara sentar no microscópio e começar a fazer contagens dessa taxa, né? De quantos macrófagos, quantos protozoários tem ali naquele determinada lâmina, para a gente começar a testar esse tipo de drogas. Ele faz parte do cotidiano de um laboratório de microbiologia, enfim, de parasitologia, os caras contar isso. E olha a solução simples que veio de um probleminha de graduação que nós conseguimos, para inclusive ser inserido ao SUS, né? Depois, é tentar colocar um celular, em vez de ter um profissional que precisa ser treinado, que, enfim, demora muito tempo contando ali mais de 500, 600 pontinhos no microscópio. Por cada lâmina, ele tem que fazer essa lâmina triplicar, então multiplica por 3, e ele faz, às vezes, 10, 15 análises, então multiplica por 10, 15, e você imagina quantas coisas esse cara tem que contar. Então, a gente queria acoplar esse aplicativo que o cara pode baixar, acoplar esse celular dele no microscópio e fazer toda essa leitura utilizando redes neurais, por exemplo, visão computacional no auxílio dessa contagem. Então, isso passa de dias para alguns minutos, né? E assim a gente consegue auxiliar esse tipo de análise, por exemplo, para a leishmaniose. Né? Um outro exemplo de pesquisa que eu gosto muito de citar é no campo das bactérias, né? Hoje em dia, a infecção provinda por multibactérias, ou seja, bactérias multiresistentes, que eles chamam de superbactérias, que a gente vê em hospitais que recebem esse nome porque já não tem droga que consegue combater, não tem antibióticos para isso, né? Por vários motivos, o uso disseminado de antibióticos, contaminação cruzada hospitalar, né? Muitas vezes não tem a higiene das mãos adequadas e acaba cruzando ali, essas bactérias cada vez aumentam essas resistências a essas drogas, né? A esses antimicrobianos. E qual que é a ideia? Né? Uma vez que a gente está com esse tipo de infecção hospitalar, por exemplo, o paciente pode mudar em questão de horas, né? Questão de 4 horas, em questão de um dia, esse cara pode chocar, né? Ter um choque séptico e a falecer. E o exame que a gente faz é a cultura. Não sei se muitos de vocês podem ter feito, né? Hemocultura, urocultura, ver ali a prova da urina, do sangue, do que for. Esse material vai para um laboratório em teste automatizado, né? Que é muito caro e muitas vezes provém de um certo acerto. Isso pode demorar alguns dias, mas se isso for feito ainda com algumas bactérias que demandam mais tempo, né, eles fazem a cultura, isso vai para uma estufa, fica 24, 48 horas. Então o médico da UTI fica toda hora ligando, e aí, cresceu alguma coisa? Um gram positivo ou gram negativo? É de tal espécie ou não é tal? Porque se ele souber qual bactéria que é, ele é mais assertivo na droga que ele dá. Né? Ele é mais assertivo em qual resistência aquela bactéria tem. Só que esse processo pode chegar até 15 dias, para ter uma ideia, né? De 10 a 15 dias. Isso é terrível para um paciente que está numa UTI. Então, uma proposta nossa foi através de imagem, ou seja, ter uma câmera hiperespectral ali, alguns modelos de inteligência artificial, que através da foto da placa da cultura, né, dessas colônias de bactérias ou desse material, a gente conseguir tentar classificar não só a espécie, mas qual a resistência bacteriana que essa bactéria tem. Então, se a gente pensar num princípio de que as bactérias têm ali um pouquinho da sua genética, não posso falar que ela tem um código genético amplo, né? Ela tem ali umas fitinhas em torno de 16 genes, esses genes produzem algumas proteínas, essas proteínas se interagem com a luz, né? Tem algumas pontes de hidrogênio que no infravermelho dá para se medir a nível vibracional dessas moléculas, e com isso a gente consegue uma captação ali dessa absorbância
dessas moléculas provindas dessas bactérias e assim pegar padrões, né? Conseguir treinar modelos que identificam bactéria A de B, que tem resistência, sei lá, uma Staphylococcus aureus, diferente de uma Staphylococcus multiresistente à oxicilina, que ela já é aquela plus, já é a superbactéria da Staphylococcus, vamos dizer assim. Viu, Então, viu? assim, a gente já... Diga. Aline, desculpa até te interromper você falando, já me remeta à aula lá de biologia que eu sou da exatas, não dou não dou tanta moral, mas você vê aí o quanto é importante, né? Exato. Então, muitos brincam também, falam, mas não é possível, né? Você está de fato na inteligência artificial, mas eu falo, gente, essa questão de sair pulando de áreas, né, da química para engenharia biomédica, para epidemiologia, para oncologia, a gente tem uns trabalhos muito bacanas na área de câncer também, acaba nos dando esse linguajar, né? Assim, a gente acaba tendo que entender muito, e esse é o legal que eu falo muito para os alunos também, né? A gente não pode pensar na ciência como uma caixinha, né? Eu sou da caixa das exatas e tal. É não ter caixa, não é nem pensar fora da caixa, não, é não ter caixa. Esse é o legal, a ciência é uma só, né? A gente pode estudar biologia, medicina, direito, enfim, da humanas, exatas, transitar em tudo isso, né? Então, acaba que exatas nos possibilitam. A modelagem em si, a automação de processos, reconhecimento de padrões, inteligência artificial, nos permite lidar com dados. E esses dados podem vir de qualquer lugar, né? Então, chega aquele tanto de nome, a gente começa a conversar e acaba tendo Não, essa fantástico. influência. Eu até te interrompi, mas isso era só um isso aí era só um projeto, né? Eu sei que tem vários aí que você tá. Perfeito, exato. A gente empolga muito, inclusive, viu? Você vai me freando aí em alguns momentos, porque a gente acaba conversando, é algo que a gente gosta, como você mesmo falou, a gente vai acelerando aí nisso. E você falou também outro que era esse daí ele já está no, vamos dizer, entrou na atuação do SUS, né? Esse daí já está sendo, esse do celular, ele já está em operação, vamos dizer assim, no Brasil. Então, a gente está em testes finais dele, porque uma coisa que a gente sempre prega também, nesse desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, é trazer a IA como uma ferramenta de democratização dessa solução, não é? Não é só ela existir, também espalhar, mas ela ter a autonomia de ser possível entrar em qualquer lugar, concorda? Ela não ser, não, beleza, eu preciso de um servidor absurdo, muito caro. Ela é pública, ela pode, qualquer pessoa pode usar, mas ela depende de uma câmera de R$ 1 milhão, ela depende, isso ninguém vai poder usar mesmo, né? Então, o que a gente está fazendo? Por hora, esse sistema nosso está rodando em cima de um microscópio, né? Enfim, da Zeiss, que já... Assim, um microscópio qualquer um vai funcionar, porque é um aplicativo que você pode baixar, mas como se diz, até então ele depende de um microscópio, que pode variar ali de 2.000, 7.000, 15 mil reais. E a gente está tentando ainda viabilizar ainda mais um projeto desse com ter um microscópio de cartolina, uma lentezinha de $2 da China ali, que a gente poderia imprimir isso e recortar essas coisas, e com nanquim, por exemplo, uma tinta qualquer, corar uma lâmina e conseguir fazer uma contagem em literalmente qualquer lugar do Brasil, né? Porque hoje em dia, por exemplo, esse tipo de análise, a gente tem alguns problemas do seguinte, não só porque, não, muitas vezes a gente tem uma base de operação que quer fazer esse tipo de taxas, né, de contagens, em vez de mandar a lâmina lá para a Fiocruz para fazer essa contagem, o cara poderia fazer isso lá em loco. Só que tem dois problemas. Existem locais que têm equipamentos caríssimos, que foram bancados por projetos e tudo, mas não tem o profissional treinado para operá-lo, ou vice-versa. Tem um cara muito bem treinado, mas não tem os equipamentos necessários. Eu acho que isso democratizaria isso. Então, hoje a gente está em fase justamente desses testes de estabilização dessa ferramenta para, de fato, implantar, né? A gente tem que até voltar lá no Rio, fazer um outro bate-bola com eles lá para a gente ver, assim, os últimos aferir com quem de fato vai utilizar, né? E já implantar, sim. Então tá nessa etapa. Ainda não está implantado, não está ainda estabelecido no sistema, mas em breve, tomara que já possa estar aí. Estou na torcida, muito bom mesmo. E até pegando já o gancho aí com essas aplicações que você falou, teve alguma participação do seu grupo, de você na questão do enfrentamento à Covid? Olha, então, nós fizemos parte, por um tempo breve ali, nessa parte diretamente ligado à força-tarefa, né, tentando fazer algumas predições, algumas colaborações com o governo federal a nível dessa em frente, né, quando todo mundo não sabia nada, né, quando ela acabou de se estabelecer em vários países. A gente teve alguns estudos primários no Imperial College, até estudando a dinâmica em outros países. E é engraçado isso, né? Aquilo que a gente comentou, como a ciência pode intervir nisso, né? Eu acabei de defender meu doutorado numa área de modelagem e epidemiologia
antes da Covid chegar, né? Então, até aquele momento não tinha muitos casos. A gente fazia, claro, estudo de casos com HN1, com outras dinâmicas de epidemias ainda muito importantes, mas não no nível de uma pandemia como o Covid. Então, quando ela chegou, a gente aqui da UFG, do INFE, a gente conseguiu trabalhar um pouco com esse tipo de dados, colaborar com o HC, né, o Hospital das Clínicas aqui em Goiânia, também um campus da Federal. Então, a gente conseguiu, sim, colaborar com alguns modelos, né? Se a gente for pensar a nível do que foi feito, né? A gente tem alguns modelos clássicos, que acho que quase todo mundo começou a ver, né? Foi engraçado isso, que eu consegui, antes no doutorado, eu meio que falava sozinho, né? E ali, ninguém sabia nada de epidemiologia, né? Aí, depois da pandemia, putz, muita gente virou expert, vamos botar entre aspas aí também, nesse ramo. Mas foi legal ver, por exemplo, minha mãe, que via notícias que não via nada disso, falando sobre achatar a curva, né? Então, o pessoal começava a ver isso, pô, como assim a curva I, né? De um modelo que vinha lá clássico, modelo de 1927, né? Kermack e McKendry, que é o modelo SIR, S-I-R, né? Que é suscetível, infectada, recuperada. Essa I aí é o infectado. Então, a gente viu que a curva subia demais e tinha que abaixar, porque senão o sistema de saúde colapsaria. Então, esses modelos clássicos tiveram algumas contribuições antes, e a contribuição pequenininha que a gente pôde dar é uma alternativa a isso, que é tentar estabelecer, na verdade, uma dinâmica epidemiológica, como se fosse, eu brinco que é tipo uma matrixzinha, né? A gente levanta uma população inteira virtual, uma vez que a gente não pode ficar testando droga e ver se a pessoa morre ou não, né? Isso aí é terrível. A gente tem até algumas polêmicas atuais, né, de teste disso em humanos, que, enfim, não vamos nem entrar nesse mérito. Mas a gente faria esse cenário virtualmente, né? Então, pessoas nascem, morrem, e ao final a gente vê ali qual seria a melhor estratégia de vacinação para isso. Então, a gente conseguiu colaborar um pouquinho nisso, mas eu acho que a Covid é fantástica para nos dar essa prova do poder da ciência, né? Do poder da multidisciplinaridade, da gente só conseguir chegar onde estamos, para você ver, né? Em geral, nos fármacos, que a gente tem alguns projetos também nessa parte, estabelecer droga e inteligência artificial, assim, modelos desse tipo auxilia e muito, e se mostrou muito, muito ativa nesse sentido da Covid, porque, em geral, para a concepção de um determinado fármaco, até você pegar ele na prateleira, vocês vão pensar em Estados Unidos, né? Você vai lá, passa no FDA, faz todos lá em torno de 30 anos, da concepção lá na academia até chegar na prateleira. Se a gente agilizar isso muito, a gente consegue isso de 15 a 20. A gente conseguiu 6 exemplares de vacinas em um ano, assim, um ano e pouco. Então, isso é absurdo, até a nível conspiratório, né? Tem gente que fala que não é possível. Tem pessoas que têm, assim, tem uma tecnologia absurda para monitorar você com chip numa vacina, mas, enfim, mas não teria capacidade de gerar a vacina em si em um ano, né? Então, é meio contraditório esse raciocínio. Mas é muito legal ver isso, porque modelos de inteligência artificial possibilitaram a combinação molecular, os resultados de toxicidade de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de testes para algumas centenas. Então a gente já conseguiu ser bem mais assertivo nos testes e o que seria o que tinha que ser feito, né? A gente já tinha uma bagagem muito grande com outros vírus da gripe e tudo, mas com certeza a IA facilitou muito isso. E essa contribuição que a gente fez, não só nessa questão de predições de dinâmicas epidemiológicas lá no começo. A gente acabou de ter essa semana um artigo publicado também a respeito do diagnóstico da Covid, especificamente com o seu principal sintoma, que é a anosmia, né? A perda de olfato. Então, a gente tinha ali um N de mais de 1.000, 2.000 pessoas e conseguimos montar um modelo preditivo que conseguiria até então, com algumas premissas, alguns exames precoces, em torno de alguns dias antes, já começar a ver todos esses parâmetros, né? E auxiliado pela anosmia, claro, né? Então a gente tenta prever, na verdade, a anosmia do paciente, mas que já estaria associado a um possível COVID. Então a gente consegue, através de modelos de IA, tentar fazer algum modelo que nos auxilie a detectar, né? A diagnosticar como um teste alternativo, sem ser o de sangue, né? O de mucosa,
O A PCR. PCR, né, que a gente fala isso, Isso, perfeito. RT-PCR. Eu É, também acabei entrando também nessa parte, vamos dizer, pelo menos um pouco, não na profundidade que você teve, mas só na tentativa de realmente ajudar um pouco o enfrentamento. Então, aqui nos laboratórios saíram de respirador a capacete de ventilação não invasiva, a face shield. Então, tiveram outros produtos que a gente, utilizando prototipagem digital, conseguiu contribuir de alguma forma aí nesse momento tão crítico que a gente estava vivendo. E falando até de assim, de infraestrutura, como que você hoje também já, aí todo mundo tem ciência que para fazer as coisas, fazer sozinho a gente não consegue chegar muito longe. Então hoje nesse centro de excelência em inteligência artificial, professor Arlindo, quantas pessoas hoje atuam nesse laboratório? Qual é a infraestrutura que vocês possuem? então, hoje nós temos um time administrativo, vamos por dizer assim, né, de nosso diretor, o Anderson, mas, enfim, tem alguns coordenadores de área, então, quando eu falo ali nessa chefia, entre aspas, eu estou ali como head na parte de saúde, nos projetos envolvendo saúde, mas a gente tem outro head só em projetos de elétrica, de geração de energia elétrica, geração e transmissão, enfim, e N outros, mas no CEIA, em geral, CEIA, essa sigla de Centro de Excelência em Inteligência Artificial, no CEIA, hoje nós estamos com 250 pesquisadores, em torno ali de 20 projetos em andamento. Então, claro, alguns começando, outros já terminando, mas agora, por exemplo, nós temos 20 projetos em andamento cadastrados. E nisso, em torno de 12 ali coordenadores coordenando esses projetos. Né? Então, se a gente for falar uns 12 coordenadores head de projetos em si, mas se for ver o todo, a gente tem em torno de 250 pesquisadores dentre, enfim, de toda a cadeia. Então, a gente tem alunos de graduação, alunos de pós-graduação, né? Enfim, professores convidados, pesquisadores mesmo, né? Então, Ah, é um time bem grande que com certeza a gente não faria nada, nem um décimo do que a gente está contando aqui sozinho ou com poucas pessoas ali, né? é verdade. E isso é importante porque você consegue realmente até desmistificar, né, um pouco dessa relação entre a academia e a indústria ou o mercado, né? No seu ponto de vista, isso você acha que é possível ou o que é que precisa ser feito ainda para desmistificar ainda cada vez mais esse cenário? Olha, de fato eu concordo muito, né? A gente chegou a comentar aqui um pouquinho, mas esse abismo entre a academia e o mercado, eu acho que assim é um pouco de um resultado que antes a gente tinha meio que, acho que por próprio desconhecimento, a imaturidade acadêmica da sociedade, ainda nos traz esses resquícios de que uma coisa é uma, outra é outra, né? Ou seja, tem alguns, os alunos, por exemplo, brincam muito, professor, mas eu vou fazer mestrado, doutorado para dar aula. Aí, então quer dizer que a academia é uma coisa e o mercado de trabalho é outra, né? Então, mas a cada dia que passa, enfim, semestres que passam, turmas que entram e saem, você começa a ver já uma percepção distinta, né? De que isso não existe. As empresas hoje, por exemplo, o mercado hoje, os problemas ficaram cada vez mais complexos que nem o mercado consegue resolver. E ele vai buscar a solução onde? Na academia, onde estão a maior, né, o maior cerne de pessoas que conseguem, enfim, que tem uma especialização para tentar resolver essas coisas. Então, a mão de obra precisa ser mais específica. E isso está na academia. Então, a cada dia que passa, a gente vê mais esse cruzamento, né, entre empresas, por exemplo, em modelos de negócio como o da Embrapi, né, que a gente havia comentado, que é o CEIA, né, o CEIA é justamente uma unidade Embrapi, que faz justamente essa contrapartida entre empresas, ou seja, são meios já bem estabelecidos, né, com um modelo de negócio bem estabelecido, que liga esses dois caras, né, que pega esse pessoal da academia e junto com a problemática da empresa, do mercado de trabalho, e os dois saem ganhando, porque a empresa tem acaba ganhando toda essa inteligência, não só do produto, mas como a formação do que ocorreu tudo ali, e em geral financia também estudos de mais pessoas, de mais cientistas, de mais profissionais que vão voltar para a sociedade, né, enriquecendo ambos os lados. Então, um papel que eu acho fundamental para que isso ocorra mais é justamente ser propagado esse tipo de informação, né? Empresas começarem a confiar mais nesse lado, em suas instituições, de onde está por ali, né? Incentivar esse lado, tanto quanto a academia começar a pensar para esse lado, né? Não é só formar cientistas que falam sozinho, né? Enfim, que ou falam entre si, né? A ideia é começar a aplicar esse tipo de conceituação, que a gente fala dessas POCs, né? Essas provas de conceito a nível de tese, de dissertação, de trabalho de TCC, de iniciação científica,
né, dando sentido e dando aplicabilidade para esses trabalhos para o mercado de trabalho, para a sociedade em si, né? Se essa ponte não for construída, de novo a gente vai ficar ilhado, né? E vai ficar essas coisas separadas aí. Então, o que a gente visa muito aqui na UFG, aqui no Instituto de Informática, é isso, é vislumbrar o problema desse processo, né? E tentar aplicar isso nessa cadeia. Então, hoje, por exemplo, eu estou vinculado ao bacharelado de inteligência artificial, né? O primeiro curso de inteligência artificial do país. E nele, para você ter uma ideia, desde o primeiro período, 100% dos alunos até hoje, a gente tem alunos de até segundo para terceiro ano ali, em terceiro ano, né, o curso é recente, mas 100% dos alunos estão inseridos em projeto de pesquisa e desenvolvimento. Né, e eles já com bolsa de pesquisa e desenvolvimento, então a gente consegue entrar com esses alunos no CEIA, por exemplo, com alguns papéis, né, cada um papel, enquanto esse aluno vai evoluindo, né, essa formação dele evolui a nível acadêmico, ele já prova tudo isso, né? Ele coloca tudo isso em xeque em um projeto de pesquisa e desenvolvimento que já está pensando em produto, que já está pensando em solução. Então, a formação desse profissional é extremamente rica, né? Ele não vai saber essa diferença entre mercado e academia. É tudo uma coisa só, né? Eu só escolho a via. Se eu quero começar via mercado e aprender institucionalmente na empresa, ou se eu quero atuar no mercado já atuando diretamente nesse lado acadêmico, pensando em resolução de problemas, pensando em resolução de projetos. E assim, lá na frente, você já começa a ver empresas criando departamentos de pesquisa, de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas, ou seja, contratando pesquisadores. Ele não quer um cara viciado ou um cara por esse lado, ele quer um cara que já tem essa formação acadêmica em uma empresa e o vice-versa, né? E até a academia já pensando em planos de negócio, né? Em contratação de profissionais com experiência de mercado para fazer essa ponte. Então, eu acho que as engrenagens estão se encaixando, sabe? Hoje em dia, eu já consigo vislumbrar soluções como essas unidades em Embrapi, soluções alternativas ao pouco incentivo que a gente tem do governo, via, enfim, CNPq com pouca verba, editais cada vez mais difíceis, mais escassos. Então, a gente começa a ver alternativas de parcerias com o mercado ser um crescimento exponencial, tanto para a ciência quanto para soluções para a sociedade. E uma coisa também que eu acho importante nesse modelo acaba sendo um círculo virtuoso. E além também de gerar novos negócios, gerar startups, e essas startups elas vão tendo ciclos de aceleração, e quando vê a gente espera ter realmente empresas muito, vamos dizer, conceituadas e empregando pessoas, né? Um grande, vamos dizer, inquietação pessoal que eu tenho é justamente, você falou que já no início a gente daqui de João Pessoa, da Paraíba, muitos colegas meus acabam não tendo oportunidade de ficar na região por conta justamente de não ter indústria, de esse modelo, vamos dizer, de trabalho passado é muito dependente disso. Então, a partir dessa inovação, as pessoas estão começando a ver que é possível sim empreender, também fazendo com que possam ficar no lugar onde eles queiram e produzir. Então, isso eu acho muito bacana, essa retenção de cérebros no Brasil, né, Arlindo? Perfeitamente. Eu conto até um caso curioso disso para você ver. O trabalho que a gente tem feito está dando bastante frutos. Enfim, a gente está conseguindo parcerias cada vez maiores, empresas maiores vindo trabalhar junto com a gente. Mas foi interessante, um dos nossos parceiros, né, enfim, o CEO da empresa, queria justamente resolver problemas em saúde, né, em sua empresa. Ele é uma holding, na verdade, é muito grande, tem várias empresas lá dentro. E o cara foi buscar essa solução em quem faz. Então ele foi para São Paulo, você tem uma ideia, em Goiânia, ele é daqui, a empresa tem uma das sedes é aqui, e a princípio ele é formado na UFG, né? E aí, mas ele foi em São Paulo, ele foi em Campinas, ele foi aqui na NB, ele faz curso anualmente em Harvard de atualizações disso, então ele tem uma network gigante e nada de encontrar um time que, enfim, resolveria aqueles determinados problemas, aquelas demandas que ele quis. Até que, você vê, ele precisou estar lá nos Estados Unidos, numa sala de aula, acho que não sei se é a Harvard Stanford, que ele faz alguns cursos algumas atualizações lá que ele faz nisso. Tinha um cara também brasileiro que falou assim: você não conhece o time lá de Goiânia? Ele falou: não, Goiânia não é possível, né? Que lá em Goiás, lá de onde eu saí, inclusive, teria um time capaz disso, e voltou. E a gente já está quase 5 anos em P&Ds, né? Já retroativos, já fazendo soluções, implantando já na cadeia de mercado, já sendo vendido produtos em cima dessas soluções, voltando para a terra dele. Ele fala assim, ele mesmo brinca, ele fala, não acredito que eu saí da UFG, rodei o mundo e voltei para o UFG de novo.
para a gente conseguir solucionar isso. Então, é justamente o que você está falando, assim, casa perfeitamente. Esse ciclo é justamente, inclusive, para descentralizar essas coisas, né? Hoje a gente tem laboratórios, até da USP, Unicamp, tudo nos procurando para fazer parceria. Então, você vê a coisa começando a descentralizar desses meios, sul, sudeste, né? Vindo para centro-oeste, norte, nordeste, isso é fantástico, assim. E eu acho que isso é impulsionado por isso mesmo, né? A gente conseguir transformar isso em spin-offs, em startups, em frentes até autossustentáveis, porque hoje em dia a gente começa a ver alunos nossos saindo e não sendo contratados pelas empresas por opção, que a empresa está ali, inclusive ofertando salários altíssimos, eu falo, não, eu vou criar a minha, porque essa solução ninguém tem. Então, cara, cria uma startup, e hoje a gente já tem startups formadas dentro do CEIA, dentro do INF, já desenvolvendo P&Ds, né? Ou seja, bancando já novos alunos, novas bolsas e novas soluções para expandir, para criar mais volume, né? Então, é justamente esse ciclo, né? Isso funciona muito bem. E eu acho que esse plano de negócio, entre aspas, né? Esse círculo virtuoso tem que, de fato, ser expandido para todo lugar do país, porque a gente tem demandas locais, né? A gente tem problemas locais que só ali vai se resolver. Ninguém de fora, muitas vezes, vai olhar para o seu problema e vai querer resolver de bom grado, né? Então, acho que problemas aí sei lá, Pernambuco, Paraíba, enfim, vários locais que eu tive o privilégio de visitar e tal, tinha demandas, por exemplo, que às vezes não tem em São Paulo, não tem, né, onde eu estudei também. E isso é fantástico se a gente começar a descentralizar e focar nesse ciclo local, nesse ciclo regional. Isso seria, para mim, uma visão idealista desse mundo de ciência, né, academia e sociedade e mercado, né, todo mundo interagindo aí. Fantástico, Arlindo. E até já chegando aqui, direcionando para o final da nossa conversa, eu passaria bem mais uma hora aqui conversando com você tranquilamente. Olha. E eu queria saber, para os alunos ou profissionais que desejarem atuar nessa área de inteligência artificial aplicada à saúde, quais são as dicas que você dá? Olha, a primeira coisa, comece, né? Eu tenho muitos alunos, muitos colegas que perguntam, ou às vezes, né, a gente em alguns projetos a gente tem alguns projetos na parte também jurídico, né? Então tem alguns advogados frustrados que, pô, eu queria mexer com ciência de dados, eu queria mexer com inteligência artificial, ou médicos, né, e outras pessoas. E o que eu sempre falo é isso, cara, não fique só na vontade, né? Porque a gente tem alguns que a gente chama de case mesmo assim, porque tem alguns alunos malucos que saem de lá, né? E falam assim, não, eu vou mexer com isso. Então ele simplesmente muda de carreira, entre aspas, porque a gente teve um cara da administração de uma empresa local aqui ele era tipo um técnico em administração lá da empresa, muito grande, né? De um veículo de comunicação muito grande aqui do estado. E ele saiu de lá e veio fazer uma disciplina como aluno especial de Deep Learning, assim, sem saber programar, para você ter uma ideia. Ele não tinha a mínima noção de onde ele estava. E o cara ralou muito, ele estudou muito, conseguiu se virar ali mesmo, e pegou o case da empresa dele, levou para lá e, tipo, levou a aumentos a nível de lucros de mais de 60%, assim, né? 60%, 70%. Os caras olharam e falaram, nossa, né? Tirou ele lá de técnico, levou ele para head em tecnologia, um cara da DM, assim, você vê. E sem preconceito algum, mas essa é a flexibilidade disso, né? Eu acho que o pessoal que às vezes tem algum medo de olhar esses modelos, nossa, eu vou ter que estudar todos os cálculos, eu vou ter que estudar todas as álgebras, eu vou ter que entender todo mundo antes de ir para cá. Não pensa assim não, né? A parte de IA hoje em dia ela já está bem mais segmentada, ao qual profissionais de outras áreas já podem atuar nisso, né? Uma prova, inclusive, disso é que a gente tem aqui no FG uma disciplina de núcleo livre, eu não sei se aí também na UFPB tem também, né? Que, enfim, qualquer aluno de qualquer curso pode pegar, mas a gente desenvolveu duas disciplinas de núcleo livre. Uma delas eu ministro, né? Uma, por exemplo, é a inteligência artificial para não programadores. A gente tem maneiras de se desenvolver isso, e aí tem cursos de todo lado. E a gente também fez um para IA aplicada à saúde. Então, ali, nessa disciplina que eu leciono, vem médico, né? Vem aluno de medicina, aluno de biotecnologia, aluno da enfermagem, aluno de design de moda, que interessou pelo assunto. E a cada vez mais tem vindo alunos que falam, olha, eu acho que eu quero isso aí. E a gente começa a ver, então, essa migração de toda essa cultura rica que ele tem daquele curso dele anterior, né? Vindo para a inteligência artificial e somando ainda mais. Que é aquilo, né? Imagina um médico que tem todo um conhecimento médico sabendo ciência de dados. O quão potencial desse cara tem para a área, né? Para agregar nisso. Então, advogados, direitos, eu acho
não só eu, né, a Gartner e mais alguns outros caras que já narraram aí que em 7, 6 anos, medicina, direito, essas coisas, como conhecemos hoje, não vai mais existir, porque vai acabar que esses modelos, o conhecimento, tanto do uso quanto do desenvolvimento, vai ser um pré-requisito para esses profissionais trabalharem, né? Então a dica que eu dou é justamente comece a emergir nesse mundo, né? Se começa a criar munições aí disso, né? Participe de grupos que envolvam essas áreas de tecnologia, de automação de processos, de reconhecimento de padrões, de uso de inteligência artificial em geral, não só em IA, né? Que essa é a beleza também dessa área da ciência, né? Uma vez que vira dado, você trabalha em qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode virar dado, em qualquer área, não só a saúde. Então, a saúde mesmo hoje já está sendo vislumbrada nisso, né? Qualquer dado seu pode ser usado para a saúde, né? Dados monetários, por exemplo, já dão indicativos do que você se alimenta e do como você se alimenta, já pega seus hábitos alimentares e assim de vida, e assim já começa um adicional para a predição de doenças futuras. Então, eu acho que, de novo, a gente começar a pensar dessa maneira, buscar cursos online, a gente tem diversas, né, plataformas já oferecendo esse tipo de curso, tentar se vincular a um instituto, ou seja, eu acho que o FPB tem aí na computação, aqui na informática a gente também tem essa ideia de disciplinas, tem vagas para alunos especiais que podem vir cursar disciplinas com esse perfil, que é bem hands-on, bem o cara testar, trazer o problema dele para tentar resolver, é uma maneira da gente entregar isso, democratizar esse conhecimento para a sociedade. Então essa é a dica que eu dou, assim, é tentar perder um pouco o medo, porque de fato parece ser muito mais complicado do que é, e se munir disso, né? Se nutrir desse meio, assim, de pessoas que falam disso, né? De material disso, de estudar dessas coisas e buscar, enfim, pessoas como o professor Eulaí, que já manja muito dessa área tecnológica, que acho que é sucesso, né? A gente se encontra já de pau a pau, assim. Esse CEO que eu comentei com você hoje em dia, ele é médico, mas se você conversa com ele, ele é um profissional da tecnologia, assim. Acho que ele não exerce medicina há muito tempo, então essa multidisciplinaridade eu acho que é o segredo para hoje em dia, né, não ter mais ciências puras, né? Cada vez a multidisciplinaridade a gente tem contribuições maiores, assim. Então, vamos cada vez mais conversar com outras áreas, né? Mudar de áreas, mudar de carreira, eu acho que faz parte do crescimento aí. Aprender a aprender sempre, né, Arlindo? É importante. Perfeitamente. Resumiu tudo. Exatamente isso. Arlindo, muito bacana, muito obrigado pela participação e até chegando já ao finalzinho aqui do nosso episódio, eu gostaria de informar que esse episódio do Eletricast ele conta com o apoio da SBA, a Sociedade Brasileira de Automática. Para quem não conhece, a SBA ela tem um objetivo primordial de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em sentido amplo. Foi fundada em 1975 para atender à necessidade de intercâmbio entre os especialistas brasileiros, atuantes na área de automação e controle, e entre seus pares internacionais, representada pela International Federation of Automatic Control, IFAC. Então, visite o site www.sba.org.br e conheça um pouco mais sobre nossas áreas de atuação. Professor Arlindo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e caso algum ouvinte ele deseje obter mais informações, conversar com você, como é que ele pode se conectar? Não, maravilha. Bom, obrigado para mim é um prazer, né, estar aqui novamente, acho que é um papo bacana. Se alguém quiser, enfim, trocar alguma ideia, pode procurar no LinkedIn, por exemplo, eu acho que passar mais vias aí, eu acho que 3 tá bom, né, acho que o LinkedIn, acho que é Arlindo Galvão, me acha lá tranquilo. Eu queria também divulgar o site do INF, né? A gente tem o INF lá da UFG também, só jogar no Google, qualquer fonte a gente já tem lá o nosso INF.br. Nós temos também o centroceia.org, que eu acho legal, se a pessoa quiser conhecer, o Centro de Excelência de Inteligência Artificial. E é isso, nós aqui da UFG, do INF, do CEIA, do grupo de pesquisa do Deep Learning Brasil, estamos de portas abertas aí, né? Não só para você, para qualquer um que queira nos visitar, queira conhecer tudo isso aqui. Por meio de pandemia, isso está um pouco limitado, infelizmente, mas virtualmente e até de maneira controlada, presencialmente, a gente pode sim procurar atendê-los aí da melhor maneira. Então, de novo, muito obrigado pelo espaço, pelo nosso bate-papo, eu acho que foi muito bacana. Parabéns pela essa iniciativa da Eletricast, eu acho não só o podcast que eu estou conhecendo recentemente, assisti alguns, inclusive, e a SBA, né, enfim, é uma sociedade muito bacana
que muito constrói nesse campo da ciência também. Então, é isso. É um prazer para mim. Muito obrigado novamente. Muito obrigado, professor Arlindo. Vou colocar na descrição do nosso episódio, ouvindo todos esses links que o professor Arlindo citou. E também eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu. Então não deixem de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, site, fanpage no Facebook, Instagram, tudo @Eletricast. E se quiser também pode me adicionar no LinkedIn. É só procurar Euler Macedo. Ok? Para você, ouvinte, que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas 5 estrelinhas e comentários que vamos ler tudo. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau.